Assumir que você é bonito ou inteligente é um problema para você? Essa é uma questão que nós precisamos pensar. Hoje no mundo da internet nós temos grandes especialistas por aí falando, nós temos pessoas bonitas postando suas fotos e nós temos pessoas por aí andando e divulgando um pouco de quem elas são. Porém, muitas pessoas têm dificuldade com isso. Por quê? Nós temos um preconceito, vamos colocar assim, não no sentido que nós estamos acostumados, mas no sentido da palavra, pré-conceito, um conceito já formado de que nós temos que estar dentro da média da população. E tem uma coisa que o Freud falava num dos livros dele, que é lá na Psicologia das Massas, onde ele falava do efeito manada. O que é o efeito manada? O Freud escreveu isso muito bem e eu acho muito interessante, mesmo eu não sendo psicanalista, eu leio muito o conteúdo do Freud porque ele trazia alguns conceitos onde ele mostrava a sociedade nua e crua, sem medo de mostrar quem nós somos. E no efeito manada ele falava o seguinte: aconteceu algo, todo mundo segue. Uma tendência política, os outros começam a assistir e nós vamos, sem questionar. Uma tendência de moda, está todo mundo usando um tipo de cabelo, um tipo de roupa, nós vamos seguindo. E nós acompanhamos sem questionar. Aquilo é interessante para mim? Aquele conceito é importante? E algumas coisas vão se tornando socialmente aceitas porque se tornam um efeito manada. E quando a gente fala de beleza, por exemplo, nós vamos seguindo um efeito que nós tivemos agora recente com a questão da harmonização facial, de vamos aumentar isso, depois vamos diminuir a harmonização facial e vamos tornando os corpos e os rostos todos iguais, né? Mas quando uma pessoa ela tem uma beleza natural, ela tem uma beleza que se destaca para as outras, muitas vezes ela pode ser criticada. Por quê? Porque ela se sente diferente, porque ela se sente às vezes excluída. E às vezes ela tenta não expor isso e acaba se relacionando com pessoas que exploram isso dela. Há um tempo atrás atendi uma pessoa que ela foi Miss, por exemplo. E essa Miss, ela se relacionou com alguém que ela começou a ser criticada. E essa pessoa associou beleza à vulgaridade, associou beleza à exposição e ela começou a se retrair, começou a se retrair. E ao se retrair, o que aconteceu? Ela começou a mudar quem ela é. E esse companheiro traiu ela. Por quê? Porque ela já não era mais a pessoa por quem ele tinha se apaixonado e ele falou isso para ela. Mas a mudança aconteceu justamente porque a autoestima dela foi afetada. Às vezes, você tem medo de se expor por medo de ser excluído, por medo de ser criticado, por medo de estar dentro de um ambiente onde as pessoas vão menosprezar você. Por exemplo, uma pessoa bonita pode ser associada a uma pessoa burra. Tecnicamente, isso não é verdade, mas às vezes as pessoas associam isso porque dizem que a pessoa só tem beleza. Ela não tem conteúdo. Quem disse? Quem falou isso? Inteligência é outro ponto interessante que eu quero abordar aqui nesse vídeo, porque também eu vejo muito isso acontecendo. Nós criamos uma cultura atual de que quem vai para a internet, muitas vezes, pode ser um charlatão. Porque ele está expondo, está falando, e o inteligente, o tecnicamente correto, o tecnicamente preparado para falar de algo, ele está dentro do consultório, ele está dentro da empresa, ele está dentro do escritório, ele está dentro do hospital, ele está dentro de um canteiro de obras, por exemplo, e não na internet. Mas tem muita gente boa, preparada, capaz de mostrar seu conteúdo, perdendo lugar para o charlatão. Mas por quê? Às vezes a sua própria sociedade, os seus amigos, os seus colegas de trabalho, a sua família vão te criticar por fazer isso. Eu mesmo já passei por isso. Eu mesmo passei por essa questão de divulgar o meu trabalho, de falar sobre o meu trabalho e ser criticada por colegas
porque eles acham que estar na internet, estar sendo visto, ou até fazendo uma palestra. Eu já fui criticada por estar em empresas fazendo palestras para divulgar o meu trabalho, por contar um pouco do meu conteúdo. E muitas vezes você está ali numa empresa. Uma vez eu fiz uma palestra para 100 pessoas e dessas 100 pessoas eu tive uma pessoa que me procurou para ir para o consultório. Mas eu tive umas 15, 20 pessoas que me mandaram mensagem por WhatsApp, do Instagram, agradecendo pelo que eu falei na palestra, porque eles aprenderam com aquilo. E o conhecimento que você tem, ele é divulgado de diferentes formas. E às vezes você tem alguém que está aí com você no seu trabalho no dia a dia, você está falando sobre algo na internet, você está ajudando alguém que às vezes nem tem condição financeira de adquirir um serviço. E assim vai. Então o conhecimento, ele é uma forma de ajudar as pessoas, mas ele é uma forma também de validar você. Mas o grande problema de tudo isso é que seja uma pessoa bonita num relacionamento, que seja uma pessoa inteligente, é que nós estamos deixando que o que os outros pensam sobre algo atrapalhem. O que os outros pensam sobre uma situação fala mais dele do que de você. Você sabia disso? Quando a gente começa a analisar aquilo que o outro está falando, você começa a ver que o outro está falando muito mais dele do que de nós. Tudo que a gente sente é sobre nós, não é sobre o outro. Você consegue ler a mente de alguém? Isso ainda não é possível. Se um dia vai ser, não sei, mas eu gostaria até que fosse. Deveria ser muito interessante, né? Você saber entender e ler o que está ali na mente de alguém, mas é bem complicado e eu acho que isso é um tema que a gente brinca muito, mas isso nunca vai acontecer porque a impressão que o outro te dá, os passos que você vê do outro, nem sempre são o que ele pensa. Mas tudo é sobre ele e não sobre você. Quer um exemplo simples disso? Você começa a relacionar com alguém. Aquela pessoa não te fez nada. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, mas você não gosta daquela pessoa. E aí você vira e fala assim, ai, meu santo não bateu com o daquela pessoa. Meu santo não bateu com o dela, tem algo errado, não sei, essa pessoa é estranha. Isso não está falando do outro, isso está falando de você. Isso está falando de você e talvez tenha alguma característica naquela pessoa que te incomoda. E talvez tenha alguma característica naquela pessoa que mostre alguma deficiência sua. E isso é tão inconsciente que você não percebe. Então, se você tem medo de expor seu conhecimento, sua inteligência, ou medo de expor a sua beleza, com certeza tem algo em você que está incomodando pelo que os outros falam ou fazem. E eu te indico que você precisa trabalhar isso, você precisa cuidar disso. Terapia para autoafirmação, terapia para autoconhecimento, porque você precisa se conhecer, precisa ter uma autoestima, e a gente fala muito sobre isso, mas a gente fala muito pouco sobre autoafirmação. E a autoafirmação é um dos conceitos da autoestima, é uma das características da autoestima. Por quê? Do que adianta você se conhecer, você gostar de quem você é, se você não consegue mostrar para os outros quem você é e se você não valoriza aquilo que você tem? Que seja a sua beleza, que seja a sua inteligência, que sejam qualidades específicas que você possa ter. De nada adianta. E a autoafirmação, ela é muito afetada pelo que os outros pensam. E o que os outros pensam está falando dos traumas deles. E eu gosto muito de dizer isso para as pessoas no consultório. Isso que você está me contando é a pessoa ou é o trauma dela falando? Porque já parou para pensar? Às vezes a gente se relaciona com os traumas das pessoas. A gente se relaciona com a dificuldade das pessoas. E às vezes elas reagem a uma situação pela dificuldade delas. E muitas críticas vêm de pessoas que não conseguem fazer o que você faz. Eu atendo superdotados. E a gente sabe pela estatística que superdotados são uma classe de 1 a 1,5% da população mundial. É uma parcela muito pequena da população. E essas pessoas, elas têm capacidade de absorver conhecimento que é uma coisa grandiosa. E elas são muito criticadas, porque tudo num superdotado é amplo demais. Então, se ele estuda um tema, é muito amplo. Se ele tem um sentimento, também é muito amplo.
Então a empatia dessas pessoas geralmente é muito alta. Um superdotado ele tem tendência a ter empatia muito alta. Então ele observa muitas pessoas e ele ajuda muitas pessoas. E o fato dele conseguir, ele é muito criticado. Estou dando o exemplo do superdotado para vocês entenderem que o superdotado, por exemplo, automaticamente ele vai ter uma dificuldade de autoafirmação por isso, pela questão da crítica excessiva. E, por exemplo, eu escuto muito, você fala de assuntos que ninguém está interessado. Nossa, mas você conversa demais. Nossa, mas você leu isso tudo para quê? Entende o que eu estou dizendo? Agora traz isso para a nossa realidade do dia a dia. Você pode ser bom, você pode ser especialista em algo, mas você não tem coragem de falar sobre isso, porque você está simplesmente com medo do que o outro fala. Então a minha dica para você é, trabalhe a sua autoafirmação. A sua autoafirmação é o terceiro passo para construir a sua autoestima com saúde.